entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a liturgia do 13º domingo do tempo comum e, como acabamos de ouvir, as leituras desse domingo nos convidam a meditar que Deus é o autor da vida. Ele criou o ser humano para a vida eterna. Deus ama a vida, protege a vida e quer a vida para todos. Na primeira leitura ouvimos o livro da sabedoria, que nos diz que a obra da criação é uma ação divina em favor da vida. A vida é dom de Deus. Na segunda leitura, ouvimos Paulo
que convida a comunidade de Corinto a praticar a partilha com as comunidades mais carentes. Paulo deixa bem claro que quem é cristão deve partilhar. O pouco partilhado com amor se torna muito e satisfaz a necessidade de muita gente. Paulo questiona a comunidade de Corinto porque era uma comunidade que tinha muitas condições e que por isso mesmo podia partilhar com as comunidades mais pobres, mais carentes. O Evangelho segundo Marcos, Jesus mostra que é o Senhor da vida. É bom destacar que para esse domingo tem uma versão mais longa e uma versão mais breve. É o mesmo capítulo 5 de Marcos. E optamos pela versão mais breve. O contexto nós já ouvimos. Uma grande multidão reuniu-se em volta de Jesus. Um chefe da sinagoga, chamado Jairo, pede pela filha que está morrendo. Nesse momento, os empregados de Jairo anunciam que sua filha já morreu. Portanto, não havia necessidade de incomodar Jesus. No entanto, Jesus escuta a conversa dos empregados com Jairo. Olha para Jairo e diz: não tenhas medo, apenas tenha fé. Chegando à casa de Jairo, Jesus entra na sala, pega a menina pela mão e diz: eu te ordeno, levanta-te. A menina recupera a vida e se alimenta. Então Jesus devolve a vida àquela criança. Jesus ama a vida, protege a vida, é o Senhor da vida. E nós todos, seres humanos, precisamos sempre proteger e defender a vida. No entanto, muitas vezes somos aliados da morte. No mundo em que vivemos, estamos numa corrida armamentista. Se você quer ter uma arma legalizada, logicamente, a decisão é sua. Mas tenha certeza que não é a arma que vai salvar a sua vida. Não é a arma que vai proteger a sua vida. Vivenciamos no tempo presente o envenenamento dos mares, dos rios, das florestas, envenenamento das pessoas também, às vezes com ideias tão contrárias à liberdade e à vida. O ser humano reclama porque a morte existe, mas se esquece que Deus criou a vida, não a morte. A vida é dom de Deus. A morte não é dom de Deus. A morte é um caminho pelo qual todo ser humano vai passar, mas a vida é sempre mais forte do que a morte. No entanto, também nós podemos ser cúmplices da morte. Quando abençoamos, quando concordamos com esta corrida armamentista. Quando concordamos com a violência. Podemos ser cúmplices da morte quando contribuímos para a poluição do meio ambiente. Quando por egoísmo não damos ao pobre o necessário para viver com dignidade.
Somos cúmplices da morte quando legalizamos ou favorecemos ou praticamos o aborto. Deus não quer a morte, mas quer a vida. E Jesus aponta os meios para vencer a morte. E essa busca se resume em duas palavras: fé e amor. Para vencer a morte é preciso ter fé e amor. Acreditar que a morte não é o fim, mas é uma realidade que está em nosso caminho. Mas haveremos de ressuscitar, como Jesus venceu a morte e ressuscitou. Jesus acolhia todos e não era indiferente às angústias das pessoas. Tomava a iniciativa de ir ao encontro dos sofrimentos onde as pessoas estivessem. Jesus não foge das pessoas, ele vai ao encontro. Jesus não fica olhando as pessoas no sofrimento que elas vivem, ele vai ao encontro, ele estende a mão, ele é solidário, ele faz o bem. Para nós que acreditamos em Jesus, ele é a única e verdadeira fonte da vida. Jesus, Filho de Deus, Deus também, deu a vida na cruz, passou pela morte para nos garantir a vida eterna, a libertação. Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Acreditemos, tenhamos fé, uma fé firme e forte, inabalável como a rocha. E essa fé se fortalece pela oração, pela dedicação àquilo que é do Senhor. E o amor verdadeiro, amor que aprendemos de Jesus, o amor que se doa, o amor que se entrega, o amor que ajuda. Vivendo a fé e o amor, podemos ter a certeza que vamos superar os obstáculos e cada vez mais seremos servidores do reino do Senhor. Professemos agora a nossa fé.